Vamos lá, pastor. Já o senhor, é tu mesmo. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Gente, o pastor Rubem, para quem não conhece, é o pai do obreiro Vinícius, em nome de Jesus. Só isso aí vale um glória a Deus e uma salva de palmas pela vida do nosso amado pastor Rubem nessa noite. Fica à vontade aí, pastor. Aleluia. Graça e paz para todos em Cristo Jesus. É um motivo de alegria de estar aqui mais uma vez com os irmãos, recebendo a graça do Senhor e debaixo da graça do meu pastor Isaac, da Assembleia de Deus aqui em frente. Eu estou aqui honrado por mais esta oportunidade que Deus me concede de estar aqui contribuindo com os irmãos e recebendo também da parte dos irmãos. Eu quero agradecer os pastores desta casa que me têm dado esse privilégio. É um privilégio poder ver a casa onde tem alimentado a vida espiritual do meu filho, e sabendo eu que todos os cultos que aqui vocês se encontram, sempre o Espírito Santo, ele derrama do seu poder, da sua soberana graça. Isso vejo na vida do meu filho todos os dias. E eu sinto feliz e muito tranquilo, porque aqui também é a extensão da minha igreja. E eu tenho certeza que hoje eu e você, nós não vimos aqui simplesmente para ouvir o pastor, para podermos cantar alguns louvores, mas vimos porque entendemos a necessidade de estarmos aqui. E já numa das palavras dos nossos irmãos aqui cantando, ele disse: estamos aqui para que a nossa vida seja alimentada e para que lá fora eu possa produzir. Amém? Então, queridos, vocês podem assentar, nós estaremos fazendo uso da porção da palavra de Deus. Eu recebi, um folder com a minha foto, a foto dos demais pastores, e simplesmente eu fiquei assim meio preocupado, porque não é de fato o texto de Êxodo 33, 18b, que nós estaremos trabalhando com os irmãos. Nós vamos estar trabalhando junto ao livro de 2 Reis, capítulo 8, versículos 5 e 6. Mas deixa estar que quando o Senhor trabalhou no coração do pastor Marcos, falando sobre esta passagem de Êxodo 33, 18, mostrando, ó Senhor, a tua glória, há um manifesto no coração de Moisés, esse líder maior de Israel. E quando ele defronta alguns dilemas, algum problema, e sente-se muito entristecido, logo posterior, depois dele descer do Monte Sinai, e vemos que ele encontra toda a tribo de uma maneira contrária àquilo que Deus determinou, que a adoração fosse única e exclusivamente ao Senhor. E ele tem ali um desabafo com Deus. E quando no próximo versículo, no capítulo 33, 18, ele pede para que a glória de Deus seja mais clara, mais límpida a sua vida. Nós podemos observar que Moisés, ele vê o Senhor pelas costas. E logo quando lemos o Novo Testamento, já vemos que Jesus, o próprio Filho de Deus, diz: quem vê a mim, vê o Pai. E vemos hoje muitas pessoas ainda vendo o Senhor pelas costas, porque vê a passagem de Deus. Mas nós queremos que os irmãos estejam de verdade participando, estejam vivendo a presença sobrenatural de Deus da sua vida, porque mais do que nunca Ele está aqui, Ele está no nosso meio, mas a grande participação dEle é na minha e na tua vida, porque nós somos templo do Espírito Santo, e quando dizemos Espírito Santo, nós estamos também trabalhando a pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então a Trindade de Deus estabelece o seu reino em nós, e nós estamos aqui para que a glória do Senhor seja manifesta e para que os outros lá fora possam ver a glória dele nas nossas vidas. Isso sim é o que eu e você precisamos fazer. Por isso vimos nesta casa, nesta noite, nos alimentarmos, para estarmos abastecidos
tudo, a fim de que sejamos produtivos na causa e na obra do Senhor. Eu sempre percebo que esta casa do Senhor é aquela manifestação do livro de Salmos, que todos estão muito desejosos de receber uma porção, que vocês estão como o cervo que brama pela corrente das águas, suspirando de fato receber de Deus. E eu tenho ficado na minha casa durante uns 2 dias, olhando o texto e buscando de fato ser alcançado pela graça, pela glória, pela manifestação de Deus, para eu não falar de mim mesmo, mas que as palavras quais eu venha proferir aqui nesta noite possa chegar ao seu coração, possa fazer mudança na sua vida, possa causar algo impactante, a fim de que, de verdade, você possa sentir uma glória extraordinária da parte do Senhor ao seu coração. Então eu quero te convidar para que você possa abrir a sua Bíblia no livro 2 Reis, capítulo 18. Nós vamos estar aqui tratando alguns assuntos. E esses assuntos nos levará a lermos alguns versículos. Vamos estar trabalhando bastante a Bíblia, porque a palavra de Deus é a bússola para nossas vidas, é a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é escudo e Raquel. A palavra de Deus é a espada de 2 gumes. Ela penetra nos nossos pensamentos, é apta para dividir a intenção do espírito, a medula, dos ossos. A palavra do Senhor é a palavra que nos faculta irmos encontro ao inimigo e vencermos sempre. Então, queridos, com a sua Bíblia aberta no livro de 2 Reis, capítulo 18, nós vamos fazer uso de 2 versículos para a nossa meditação nesta noite, nessa quarta profética. Glória a Jesus. O livro de 2 Reis, capítulo 18, no versículo de número 5 e 6, está assim: porque, 5, no Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes deles. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Eu gostaria de repetir com a igreja o versículo, a parte A do versículo 6 do capítulo 18 de 2 Reis. Porque se chegou o Senhor, não se apartou após ele e guardou o mandamento do Senhor. Amém? Vamos repetir novamente? No 3, porque se chegou o Senhor, não se apartou após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Meus irmãos queridos, nesta noite o Senhor colocou no meu coração esta passagem. Nós estamos falando sobre um jovem com 25 anos de idade. Esse jovem com 25 anos de idade, ele tornou-se rei de Judá. Esse jovem com 25 anos de idade tornou-se rei de um país desfalcado, de uma nação que estava desenvolvendo todo um compromisso contrário às práticas mosaicas. Era uma nação que estava longe daquilo que Deus havia determinado nos seus regulamentos, nos seus mandamentos. Essa nação estava numa vida muito longínqua do que é servir o Senhor. Eles estavam cultivando muitos ídolos, estavam fazendo outros sacrifícios, estavam vivendo uma vida aquém da vontade de Deus. Nós vemos que esse jovem, ao iniciar o seu reino, ele se defronta com todas estas questões, com todos esses movimentos que não produziam efeito de aproximação do povo para com Deus. Ele encontrou diversidade de problemas quando ele teve que tomar a frente do reino de Judá. E nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abrão para que ele saísse de Ur dos Caldeus,
E Deus chama Abrão e manda-o que ele vá para uma terra longínqua, onde ele encontraria um maná maravilhoso, um mel maravilhoso, um lugar que seria confortável. Deus separa Abrão para que através dele levantasse uma nação que reconhecesse o Senhor como Deus Todo-Poderoso, que tivesse como fosse símbolo para as outras demais nações. Mas nós conhecemos a história de Abraão, que tornando-se Abraão, e toda a sua vida, nós vemos aqueles que foram posterior a ele, Abraão, Isaque e Jacó. Esses patriarcas, como na sua vida, sempre teve um vínculo, sempre procurou agradar o Senhor, sempre procurou devotar ao Senhor a adoração, sempre procurou reconhecer o Senhor na majestosa da sua presença. Nós vimos sempre toda a trajetória dos patriarcas, até o ponto que vimos, através de Jacó, vir o filho José, que foi vendido para o Egito. E foi isso também a vontade de Deus, porque Deus tinha um plano e um propósito para com seu povo escolhido. Deus tinha elaborado um reino de bênção para aqueles que obedecem o seu nome. E o plano e o planejamento de Deus para com o seu povo sempre foi de ser bem sucedido em toda boa obra, enquanto este obedecessem e tivessem o regulamento em seu coração. Observado então que José está no Egito, e passado um grande período de tempo, que todos conhecem a história, houve fome em toda a terra, e assim houve a necessidade dos seus irmãos irem até o Egito. E foi passado um grande período, 430 anos razoavelmente, o povo de Abrão, que é o povo da descendência de Deus, que é a nação que o Senhor havia feito promessa, está agora no Egito, e eles precisavam sair do Egito, e Deus por sua vez levanta a Moisés, o líder pela qual nascera dentro do Egito. Mas o livro de Hebreus vai dizer que ele preferiu amar o Senhor, ele preferiu rejeitar as benesses do reino de Faraó para servir ao nosso Deus. Era este homem que o Senhor havia levantado, e assim foi. Deus levantou Moisés, e não chegando à terra prometida, observamos que o povo de Deus começou a desenvolver-se bem, começou a desenrolar como aqueles que estavam servindo ao Senhor. Mas deixe estar que eles começam a olhar para um lado e para o outro e ver as nações que eram ali próximas deles, e eles tinham algo que eles não tinham. Eles tinham um reino, eles tinham um rei, eles tinham alguém que era líder da grande nação. Isso chamou a atenção, e eles desejaram também ser igual às outras nações. Mas Deus, com a sua imensa misericórdia, ainda se levantou um homem capaz de estar à frente do povo, liderar o povo. Deus levanta a Saul, e diz a palavra que Deus foi quem escolheu a Saul para reinar sobre o seu povo. Embora não era a vontade de Deus, mas Deus permitiu que a vontade do homem fosse feita e manifestado através daquele homem. Passou-se um período de tempo, e nós já lemos no livro de Salmos que o homem nasceu em pecado, e em pecado foi concebido. O livro de Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem tem essa fragilidade nele. Já em Gênesis nós vemos que o primeiro casal, ele sai do plano e do propósito de Deus, porque ele permite o pecado entrar no seu coração. E então manifesta-se em Saul algo que não é da vontade de Deus. Mas o reino não termina em Saul. Nós vemos Davi, o seu sucessor. Deus levanta Davi. Depois de Davi, Deus levanta o seu filho, Salomão. Assim como Salomão termina o seu reinado, Salomão então tem um reino tremendo, porque ele tem a sabedoria que ele pediu ao Senhor, porque ele pede a Deus que ele tenha a capacidade do discernimento das coisas. E Deus é com ele, Deus trabalha na vida de Salomão, porque Deus tinha feito não um pacto com Salomão, mas Deus havia falado a Abrão, aquele que
que saiu de Ur dos Caldeus em obediência ao Senhor para uma terra desconhecida, para que através dele ele fosse pai de uma grande nação. Deus nunca é infiel às suas promessas, Ele cumpre com as suas promessas. O homem falha, mas Deus não falha. Deixa estar que então dali de Salomão, ele vem ter um filho chamado Roboão. Roboão é o filho de Salomão. E quando Salomão morre, nós vemos que Israel está numa situação muito invejável. Israel está numa situação financeira muito bem. Israel tem tudo de bom. Israel tem as melhores construções, tanto que os outros reis vão até Israel para consultar a Salomão, para falar com Salomão, porque aquele era um homem que tinha uma grande condição de construção. E vemos que o reino de Salomão foi um reino de paz. Logo assim que ele morre, Roboão assume o trono. E vemos que Roboão assume o trono, ele toma uma atitude de convidar para que pudesse levar conselho a ele. Ele chamou então para ser seus conselheiros todos os chefes das tribos, as 12 tribos. E foi apresentado a Salomão, a Roboão, Jeroboão. Jeroboão era o líder das outras demais nações. E quando chegou para o seu filho Salomão, que é Roboão, Roboão ouviu os líderes das 12 tribos, e eles chegaram para ele e disse: Roboão, o seu pai foi um grande rei, o seu pai trabalhou extraordinariamente, mas ele está deixando muito peso, muito imposto, subjugando o povo, escravizando o povo para a construção de tudo isso que ele esteve construindo. O povo está cansado, o povo está pedindo um certo refrigério. Você poderia diminuir os encargos, tirar um pouco do trabalho, a sobrecarga. E aquele jovem ainda, não tendo a visão de Deus, ele vai buscar conselho com os seus amigos, os seus companheiros ainda jovens da sua idade. E os seus companheiros ouviram o que Roboão havia dito. Então ele tomou a decisão de aumentar os encargos, trazer mais trabalho. Ele chegou a dizer, segundo a palavra aqui, dizendo assim: o dedo mindinho da minha mão é maior do que a própria parte da costela do meu pai. E se meu pai foi pesado, eu vou ser pesado muito mais ainda. E com essa posição, com essa decisão, o reino de Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é aqueles que herdaram a hereditariedade de Davi. E vemos que depois dessa cisão dos reinos, começou-se um desenvolvimento idólatra sem fim. Começou a desenvolver umas ideias contrárias à vontade de Deus. O povo de Deus começou a fazer aquilo que não era a vontade do Senhor. E nós estamos aqui junto com os irmãos falando dessa cisão desse reino. Nós vamos falar do reino do norte. Nós vamos tratar do reino de Judá, o povo de Judá, aqueles que ficaram em Jerusalém, enquanto os outros ficaram em Israel, voltando para Samaria. Duas outras tribos ficaram sobre Jeroboão, e passaram-se vários reinos. E na 14ª monarquia, o 14º rei, nós encontramos Ezequias. Ezequias, conforme nós lemos aqui no livro de 2 Reis, capítulo 18, por volta do ano 715, ele assume o reino de Judá, o reino da tribo de Judá, o povo que estava em Jerusalém. Mas ele foi sucessor do seu pai Acás. Quando eu olho para a vida do rei Acás e olho para esta pessoa, para este rei, para este jovem, nós começamos a observar algo tremendo e que nós precisamos tratar. Vimos no capítulo de número 17, o quanto este rei, ele era um rei contumaz, um rei que procurou desagradar o Senhor,
O rei que fez tudo quanto era contrário à vontade de Deus. O rei Acás fechou as portas do templo, construiu altares por tudo quanto era lugar, todos altos, ele construiu altares. Esse rei foi tão terrível a ponto de levar os seus filhos a serem sacrificados em favor do seu sentimento idólatra. Este rei tomou uma decisão terrível. Quando ele foi subjugado pela Síria, ele percebe que os assírios têm um domínio, têm poder, e ele começa a olhar e invejou os ídolos daquele país. E ele também procurou trazer os ídolos para a sua vida e para o seu povo. Era uma situação caótica para alguém que queria tomar decisão contrária. É onde nós vamos começar a nossa palavra. Um homem com um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Um homem com um coração disposto a fazer tudo o que era contrário, ou tudo que a situação estava na sua contramão. O rei Ezequias, ele aparece nesse cenário, e quando ele recebe o reino, há uma indisposição por todos os lados. Ninguém está cultuando ao Senhor, ninguém reconhece Deus, ninguém está voltado à adoração, ninguém tem um sentimento de invocar o nome do Senhor, porque os corações, as mentes estão turbadas. Ninguém mais sabia quem era o Senhor, o Todo-Poderoso. É um mundo contrário. Mas o versículo que nós lemos no capítulo 18, versículo 5, diz assim: no Senhor Deus de Israel confiou de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes deles. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou depois ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Não sei se é muito diferente hoje. Às vezes nós enfrentamos algumas dificuldades, vemos-nos diante de uma situação que parece não ter fim, não ter saída. Parece que o caos está estabelecido. Parece que não vai haver mais nenhuma alternativa. Nós às vezes ficamos estarrecidos diante da contextualização da nossa própria história, fadado a sentir medo de ir em frente, com receio porque os nossos antepassados nos deixaram uma história triste, porque toda a visão era caos e caos e caos. Mas, amados irmãos e amigos meus, quando observou o rei Ezequias, ele propôs no seu coração, ele dispôs a fazer a vontade do Senhor, e na contramão da direção. Por mais que a visão seja turva, por mais que a situação seja impropéria, por mais que as pessoas digam não, você nesta noite diz sim, em nome de Jesus. 14 reis e 14 homens blasfemos, 14 homens contrários à vontade de Deus, 14 reis sem sucesso, 14 dinastias de fracasso. Mas agora se levanta alguém que diz: eu estou disposto a fazer diferente. Essa é a nossa declaração nesta noite. Não importa o que está acontecendo na minha circunvizinhança, não importa o que está acontecendo do meu lado, não importa o que está acontecendo na igreja acolá, na igreja de lá, não importa. Importa que eu decidi fazer a vontade do Senhor, e assim vai ser uma bênção. Porque operando Ele, quem impedirá? O que eu olho neste rei é que ele, sendo tão jovem, a gente cria-se alguns conceitos, que aquele filho do alcoólatra vai ser alcoólatra, que o filho de alguém que vive à margem da lei, ele tem toda a possibilidade de viver também à margem da lei,
que o filho do fracassado vai ser fracassado, que aquele que não tem nenhuma possibilidade, ele vai viver sempre na impossibilidade. Mas há aqui neste texto uma verdade, que é uma verdade absoluta, porque esta aqui são registro da vontade de Deus. Eu penso que o rei, ele abriu a página da Bíblia, se existisse, né? Mas eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Deuteronômio. No capítulo de número 28. Ele vai estar ali voltado para fazer menção desse texto. Parece que quando ele olha para o caos que está acontecendo ali, o impropério que está havendo ali, a toda a insegurança que estava acontecendo no palácio, os muros destruídos, as portas dos altares fechados, os ídolos que estavam sendo levantados e as pessoas caminhando, perambulando por aquela cidade. Mas ele se coloca diante de Deus e diz: o meu coração está disposto a fazer a tua vontade, Senhor, porque ele entendia, ele sabia que aqueles que cumprem os mandamentos do Senhor serão ricamente abençoados, a sua sorte será mudada, a sua vida não será de fracasso, porque tão somente ele colocou no seu coração fazer a vontade do Senhor. As promessas do Senhor não falham, passam os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Deuteronômio capítulo 28, ele vai dizer assim, no versículo 1, falando sobre as bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. No versículo 1 diz assim: será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e o rebanho das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, as tuas amassadeiras. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseste a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor por teu Deus. Poderíamos ir lendo esses versículos até o versículo 14, porque fala que as bênçãos do Senhor seguirão aqueles que o temem. As bênçãos do Senhor acompanharão aqueles que ouvem a sua palavra e o guardam. Aquele cujo coração está disposto a fazer a vontade do Senhor. Não importa as circunstâncias apelativas contra, não importa o espírito negativista, não importa, importa que você decidiu abrir o coração, e Deus vai fazer 1000 coisas em seu favor, porque Ele é o Senhor. Observamos que a fé do rei foi a maior fé já dita em toda Judá. O rei, por sua vez, ele percebe que a aliança que as outras nações tinham não era necessária para ele, porque o seu pai aí deixou ainda uma aliança com os assírios, de levar sempre algum imposto para eles. E o rei assume o trono, e vai passando dias, vai passando meses, ele tem que assumir aquele compromisso. Mas aquele que está com o coração disposto a fazer a vontade do Senhor, ele entende que só o Senhor é Deus, e ele não depende de nada, absolutamente nada, porque o Senhor é suficiente. O Salmo
Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Falta-nos essa convicção de que não precisamos fazer aliança com ninguém e com nada. Não, 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 somente ao Senhor adorarás. Este rei toma esta iniciativa e colocou no seu coração não se apartar dos caminhos do Todo-Poderoso, porque ele entende que se chegando ao Senhor e não se apartando dos mandamentos do Senhor, todas as coisas lhe iriam bem. Este é o rei reformista. É o rei que faz reforma. No livro de 2 Reis, no capítulo 18, versículo 12 e 16, a gente vê isso, que ele restabelece o culto ao Senhor. E por sinal, estou fazendo uma reforma na minha casa. Estou 2 semanas, falei com o pastor ali, fazendo reforma. Mas você faz reforma, tem que identificar aonde está o problema. Você faz reforma naquilo que você precisa consertar. Você faz reforma naquilo que está causando algum entorvo. Você está fazendo reforma naquilo que está atrapalhando, ou está deformando, ou tirando a beleza. E nós somos chamados à atenção pelo Espírito Santo, pelo convencimento do Espírito Santo, que precisamos fazer reforma. Mas a pergunta é: onde está o defeito da minha vida? Onde está a falha? Onde está o problema? Onde está o entrave para que Deus venha e faça de fato o que está em Deuteronômio 28, fazendo cumprir as suas bênçãos? Porque nada flui na minha vida, porque as coisas não acontecem, porque eu estou vendo problema acima de problema, não estou vendo o fim. Deus está nos chamando para um coração que esteja disposto a permitir Ele vir e fazer a mudança. É como se eu tivesse contratado alguém para ir na minha casa e que fizesse algumas mudanças. Tem um engenheiro e aquela outra pessoa que tira as coisas, faz coisas, Oi? O arquiteto. É como se eu tivesse dado a oportunidade a alguém para ir à minha casa como arquiteto e sair de casa e deixar ele trabalhar à vontade, porque ele vai fazer algumas mudanças segundo o conceito dele, segundo a teoria dele, segundo a convicção dele. E eu paguei para fazer. Ele vai fazer, e quando eu chegar e encontrar, e vou dizer: muito bom, porque ele sabe muito mais do que eu, conhece muito mais do que eu, ele está habilitado para fazer. Então nesta noite, aqueles que estão aqui com convicção de que o seu coração está disposto à vontade de Deus, permita Ele ordenar a sua vida. Permita Ele direcionar os seus caminhos. Permita Ele construir aquilo que precisa ser construído, para que caiam por terra tudo quanto seja contrário, para que o teu nome seja exaltado através de você. Um coração disposto a fazer a vontade do Senhor. O livro de 2 Reis, 2 Crônica, capítulo 29. Diz que Ezequias manda purificar o templo. Para se fazer reforma, preciso purificar, prefiro tirar aquilo que são impuro, aquilo que é sujeira, aquilo que não presta. Não adianta nada eu falar que vou fazer reforma e não tirar aquilo que está velho, aquilo que está caduco, aquilo que precisa ser de fato lançado no lixo. Aqui no capítulo 29, do versículo 4 a 11, nós vemos que Ezequias manda purificar o templo. E o versículo que chamou muito a minha atenção, no versículo de número 2, que vai dizer assim, 2 Crônicas 29, versículo 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Eu acabei de dizer aos irmãos que o pai deste rei era quem? Acais, não foi isso que eu falei com os senhores? E a Bíblia diz de fato que ele é filho de Acás. Mas Acás não serve para ser alguém que ele possa se espelhar.
Acais não é alguém que lhe sirva como exemplo. Acais não é ninguém que ele possa nem sequer fazer memória, porque ele só construiu narrativas negativas. A sua vida é um fracasso. Lembra de Lamentações de Jeremias? Traz em memória aquilo que te traz esperança. Lembra que quando eu falei com os irmãos sobre a construção do reino de Israel, Davi, o primeiro, ou melhor, o segundo rei, há mais de 300 anos, muito mais, o 14º rei para trás. Mas este rei, ele vem e faz menção de Davi e diz: o meu pai Davi, a ele sim eu vou buscar, porque ele tem deixado para nós um memorial, um legado, pela qual eu posso caminhar, e sei que se assim eu fizer, vai haver mudança na minha vida. Quando nós buscamos purificação ou fazer reforma, nós precisamos observar quem de fato pode ser o nosso espelho, quem de fato deve servir como parâmetro para as nossas atitudes. Porque se nós formos olhar para as pessoas que vivem incorretamente, que vivem em desleixo ou manquejando espiritualmente, não vai acontecer absolutamente nada radical na sua vida, é em construção espiritual. Mas quando você olha e você constrói em cima daquelas pessoas, mas pastor, está difícil de achar alguém que seja de fato digno. Eu vou te dizer uma coisa: a pessoa pela qual nós devemos seguir é a pessoa de Jesus. Se você quer ver a glória de Deus, siga Jesus. Mas todos quantos seguem a Jesus, caminham na luz, então tem comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o Filho dele, vem nos purificando e nos aperfeiçoando, porque a vida espiritual é um dia após o outro, é a purificação consequente. Seguinte, Deus está fazendo na minha e na tua vida mudança todos os dias, se tão somente nós estivermos com o Salmo 1 no coração. Bem-aventurado o homem, e tudo quanto ele pôr a mão prosperará. E ele ainda compara: não são assim os ímpios, os que praticam impiamente, que sentam à roda dos escarnecedores, que andam fazendo o que não deve, vivendo as concupiscências, nunca terão um coração disposto a fazer a vontade de Deus, porque quando Deus mandar, ele não vai obedecer, e nem sequer vai ouvir a sua voz, porque ele não entende. Quando eu olho para o versículo de número 2, eu vejo essa situação, um exemplo é bom para ser seguido. E no versículo de número 3, ele vai dizer assim, ainda no capítulo 29 de 2 Crônica: ele, no primeiro do mês, ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Olha esse jovem, como ele tem uma iniciativa, como ele mostra o comportamento que eu e você precisamos tomar para que haja mudança na minha vida. Eu preciso fazer hoje, eu preciso fazer agora, eu preciso começar já, nesse momento. Sabe o que atrapalha muito o progresso na vida de cada um de vocês e na minha vida? É quando nós dissemos para nós mesmos: amanhã eu achei esse propósito muito legal, muito bom, eu vou começar amanhã. A ideia é sempre passando para o dia de amanhã, postergar. Mas se você tem desejo de estar à altura do coração de Deus, de fazer algo novo, de viver uma reforma, a reforma deve começar imediatamente. Eu ouvi um pregador dizendo que quando nós falamos do dia da manhã, se nós tratarmos disso de maneira filosófica, diz que o amanhã nunca chega, porque o hoje é o momento das transformações, porque logo que se dá o amanhã já não será mais, o amanhã será hoje.
Então o hoje, que é agora, é o momento da mudança. E o Espírito Santo que está aqui, não passeando no meio da igreja, mas está trabalhando no meu e no teu coração. Ele quer vir fazer mudança nesta noite, hoje, agora, para que a glória do Senhor seja abundante na sua vida. Você diga: Deus vem fazer morada no meu coração hoje e agora. Aleluia! Eu nem bem sei por onde começar, mas não tem problema, porque Ele entende e conhece a nossa estrutura e vai fazer de nós homens e mulheres que vão galgando a maneira pela qual a presença e a glória do Senhor seja manifestada em nossas vidas. Então, se você quer mudança, comece a mudar hoje e agora. E quando lemos os versículos sucessivos, vimos que Jeremias, ou melhor, Ezequias, ele começa a fazer reparação de tudo quanto o seu pai havia quebrado. Ele conserta a casa do Senhor, ele abre as portas do Senhor, ele chama os sacerdotes, convida os levitas, para que possam trazer sacrifício ao Senhor, para que possa fazer oferta ao Senhor, para que possa ofertar e aspergir com o sangue dos animais sobre o altar, pela vida e pelo pecado de todo o povo. É interessante quando eu e você percebe que somos infinitamente pecadores e que precisamos que o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, começa a fazer esta mudança, essas alterações no nosso coração. O rei Ezequias, ele convida os sacerdotes, e os sacerdotes, os levitas, começam a fazer essas alterações e preparando, e logo que tudo está preparado, eles começam a sacrificar ao Senhor. E os versículos de 1 até o 19, ele vai falar que todas as coisas foram jogadas fora, todo por completo. Não tem a ideia do meio copo cheio? Que fica esse trabalho, essa dúvida até hoje. Só que nesse quesito aqui, o rei, ele chama os sacerdotes, reconstrói isso e leva a tomar uma decisão de purificação, é limpar todo o problema que estava no caminho. De repente nós colocamos algumas alterações em nossas casas, mas não tem um tal do tapete que você joga por sujeira? Ou então alguma porta que você fecha aqui quando alguém chega à sua casa? Geralmente a gente limpa a sala porque logo é o momento da recepção, é na sala. Então você se preocupa muito com a sala, o melhor sofá, alguém compra uma melhor TV, a melhor estante, tudo que está ali está bonitinho. Mas se nós tivéssemos mais intimidade, teríamos as pessoas trafegando, movimentando dentro da nossa casa. E eu acho que é interessante quando se aumenta a intimidade, você até mostra os problemas. Você não oculta, você mostra, porque você está corroborando para que Ele te dê uma ideia, que Ele te mostre uma saída. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus, porque Deus não está aqui para nos atormentar. O Espírito Santo não está aqui para levar-nos ao caos. Não, Ele está aqui para que os nossos corações sejam de fato limpos. Se nós glorificamos, exaltamos o nome do Senhor, mas se tem ódio, tem rancor, tem inveja, tem glutonaria, tem alguma avidez no nosso coração, precisamos apresentar ao Senhor. Você lembra do Salmo 51? Que ele fala assim: ó Senhor, pequei contra ti somente pequei. Eu fiz tudo o que era mal aos teus olhos. Na nossa linguagem, eu pisei na bola. Ele vai construindo essa relação com Deus e o seu coração começa a arder, ele começa a perceber que a sua infinitude pode estar restringindo de falar alguma coisa, de deixar passar, porque ele mesmo não se entende, não se compreende. Ele começa a expressar, porque um coração disposto a fazer a vontade de Deus, ele fala assim: Senhor, vê, olha dentro de mim, vê se há em mim algum caminho mau para que possa ser observado por ti, porque eu não quero perder, eu não quero ficar longe,
eu quero a tua glória, eu quero falar contigo, eu quero, Senhor, a manifestação, porque eu não sou bastardo, sou teu filho. Eu sei, ó Deus, que quando assim fazemos, a minha fé será aumentada. Eu não quero me apartar de ti. Meu Deus, tem misericórdia. O salmista, ele pede essa graça de Deus: vê se há em mim algum caminho mau, para que nada fique de fora. E se você assim está fazendo, Deus está levantando líderes nesta noite para promover verdadeiras reformas espiritual. Que você possa ser inspiração para as outras pessoas, que você possa servir de exemplo para as outras pessoas. Porque aqueles que constroem um coração disposto a fazer a vontade de Deus, ele não fica preso em si mesmo. Mas percebe-se que o rei chama os sacerdotes, o rei chama os levitas, e o rei chama o povo para fazer reparação na casa do Senhor. Ou seja, aqueles que constroem uma relação com Deus, ele não fica propriedade de Deus, porque ele quer contribuir, ele quer levar a novidade, ele quer levar aquilo que transforma, ele quer levar aquilo que muda o caos, ele quer levar aquilo que muda a história. Ele quer mostrar que de fato Deus interagindo no meio do povo é bênção. Mas presta atenção: se você cuidar dos negócios de Deus conforme o rei cuidou, aí ele vai dizer assim: se você cuidar dos meus negócios, eu cuidarei do seu. Agora tenho que estar disposto a deixar tudo se ele cuidar de mudar. Quantos estão dispostos nessa noite? Porque uma coisa que ouvi aqui nesta noite, que estar aqui não vai mudar ninguém aqui. O rapaz que estava cantando, o irmão que louvou aqui, estar aqui não vai mudar ninguém aqui. Estar aqui só vai preparar você para ser mudando lá fora, para servir de mudança lá fora, para você servir de exemplo lá fora. Estar aqui é só para nós nos alimentarmos, para nós comermos. Quando eu vou a um restaurante lá, me sirvo, eu não fico lá porque aquela comida é só para aquele momento, matou a minha fome. Eu saio para poder haver a degustação, para que eu possa depois sofrer toda aquela metamorfose daquela alimentação que eu comi, que aquilo que eu ingeri possa surtir efeito para o meu corpo, metabolismo, para me fortalecer. Mas eu entrei lá e comi, agora eu vou desgastar. Não vem aqui para comer e não fazer nada, porque você vai ficar panturrado. Mas é preciso que você seja luz lá fora. É lá fora que vai acontecer as alterações, as mudanças. Não seja inativo, não seja ineficaz. Busque o Senhor, invocai-o enquanto está perto. Uma coisa que nós vimos no estudo é que o rei Ezequias, ele é um rei reformista, é um rei que busca a purificação dos lugares sagrados. E quando todas as coisas estavam corretas, estavam certas, eu queria mostrar aos irmãos, segundo as Crônicas, capítulo de número 32, no versículo 1. E como eu disse aos senhores e senhoras, os irmãos, estar aqui não vai fazer muita diferença. A diferença vai estar lá fora, porque é lá fora que os inimigos estarão contra nós, porque é lá fora que eles farão pressão sobre a minha vida e a sua vida espiritual. É lá fora que as ofertas surgirão à sua vida. É lá fora que ele vai tornar você de fato, ou levar você a perder tudo o que construiu aqui dentro. Mas se você estiver fortalecido, estiver buscando ao Senhor, estiver com o coração voltado para o Senhor, não significa que você estando com a vida no altar, as coisas estão tudo corretas, o inimigo não virá contra ti. Mas o inimigo vem sim,
Ele vem pelejar contra você, mas pelo caminho que ele vem, ele vai retornar, porque o capítulo 28 de Deuteronômio disse: ele vem por um caminho e vai voltar por outro. Porque aqueles que temem o Senhor, aleluia, vão vencer qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situações adversas. Aí vejam, senhores, no versículo de número 1, capítulo 32, 2 Crônica: Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Que maravilha! Mas vejam, os senhores, diz o texto: depois destas coisas, que coisas? Um homem que abre o coração, um homem que rejeita todo o tipo de cultura dos seus pais, um homem que escolhe servir ao Senhor, que coloca no seu coração a disposição em fazer a vontade de Deus, de desconstruir tudo quanto lhe for ensinado, tudo quanto seus olhos viram. Um homem que está à altura de Deus, está trabalhando em favor dele, de maneira que ele poderia ser alguém que não fosse tocado nunca. Mas diz o texto que depois dessas coisas, depois dele ter se preparado, depois dessa fidelidade, veio o inimigo, o rei da Síria, e entrou em Judá, acampou-se contra a cidade forte e intentou se separá-la para si. Começam as ameaças de Senaqueribe. Esse rei, ele tinha um império avassalador. Percebe-se que ele já atentou contra o povo de Judá, na época que o seu pai era rei. Mas eles tomaram e sitiaram, levaram muitos dali. Mas agora eles retornam e voltam. E se você estiver estudando a Bíblia e vendo um relato, ele acaba de vir de 10 lutas e ele venceu as 10. Ele lutou contra 10 reinos, ele venceu os 10 reinos. Então esse homem vem cheio de garra, cheio de gás, cheio de autoconfiança. Ele vem com uma capacidade na sua própria consciência de indestrutível. E pensa vocês que o rei não tinha conhecimento disso? Tinha. O rei realmente sabia que aquele homem era poderoso, que aquele homem, se não fosse tomado os devidos cuidados, poderia realmente trazer consequências gravíssimas. Mas diante das ameaças deste grande homem, desse suposto grande rei, diz a palavra: vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, ele teve conselhos com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes. E vemos aqui que ele fortificou, edificou, levantou muros, fortificou o milo da cidade de Davi, versículo de número 5. Fez arma, fez escudo em abundância. Interessante que este rei, quando ele vem e fala com o profeta Isaías, porque se levanta com esse rei um homem chamado Rabasseque, é um grande general de guerra. Ele vem até o povo de Judá, e ele começa a falar com o povo de Judá, e ele preocupa-se em falar na língua do povo, para que todos pudessem entender. Ele falando dessa maneira a fim de intimidar, a fim de difamar, porque o próprio rei havia chamado o povo e tinha dito que Deus estaria com eles, que Deus lhe daria a salvação, que Deus faria com que eles fossem vencedores sobre aqueles inimigos. Mas se levanta este homem de Senaqueribe chamado Rabasseque. Ele, com estratégia, com intimidação, com difamação, ele busca mudar a própria palavra do rei. Ele usa da mesma linguagem do rei para buscar persuadir aqueles que estavam sobre o muro. Os príncipes do rei de Judá, de Ezequias,
falou para este homem que estava dando essa informação: não fale, não precisa falar na nossa língua. Porque ele queria que os funcionários, aqueles que estavam sobre o muro tomando conta, não tivessem a interpretação, para que não fosse intimidado com a mensagem. Porque aquele rei mandou que aquele homem chegasse lá e falasse na própria língua, para que eles entendessem. Meus irmãos, isso tem uma mensagem sobrenatural para nós. Quando eu olho Jesus passando pelo deserto, o demônio, Satanás, o nosso adversário, nosso enganador, ele vem usando a própria língua, a Bíblia. Ele vem falar aquilo que Jesus conhece. Ele busca persuadir a Jesus com a palavra de Deus. Mas nesse estar que Jesus tinha um conceito, um conhecimento, estava com o coração disposto a fazer a vontade de Deus, o Espírito do Senhor estava sobre ele, que o profeta Isaías fala. Ele tinha o discernimento do Espírito, ainda que houvesse ouvido falar palavras que fossem correlatas, palavras que estivessem na Sagrada Escritura, ele conseguiu entender, interpretar e expressar muito mais do que palavras. Satanás, ele é enganador. Eles começou a falar: aquilo que Ezequias falou não é verdade, o que ele disse que vai fazer não vai acontecer. Nós já estamos com 10 reinos que nós já tomamos. Nós já entramos nessas nações, nós arrebentamos com tudo. Eles tinham deuses lá, eles tinham ídolos lá, eles tinham um templo lá, eles adoravam vários deuses, mas não adiantou nada aqueles deuses, porque nós passamos por cima dele. Mas o profeta Isaías havia também orado ao Senhor, o rei havia orado ao Senhor, o rei entrou no templo e foi orar ao Senhor, rasgou as suas vestes, se humilhou perante o Senhor, porque o inimigo estava à porta, mas ele sabia. Voltando para aí, Deuteronômio 28, e lá estavam então aqueles inimigos. Ele chegou para os inimigos no versículo de número 7 do capítulo 32, falou para os seus soldados: esforçai-vos, capítulo 32, versículo 7, 2ª Crônica: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Vou ler de novo. Ele falou para aqueles homens que estavam sobre o muro, aqueles que tinham feito os sacrifícios, aqueles cujos coração estava disposto a fazer a vontade do Senhor, aqueles que tinham confiança no Senhor, aqueles que estavam com a fé fortalecida no Senhor, aqueles que tinham a bênção de Deus e sabia que a bênção de Deus lhe era suficiente. Estava chegando um inimigo que havia derrotado 10 tribos, 10 nações. Ele vai dizer assim: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com eles. Apenas um que estava com eles. E nós lemos os versículos mais à frente, vamos ver que quando eles intentaram contra o povo de Deus, um anjo do Senhor se levantou. Um anjo do Senhor se fez presente. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor diz que Ele envia anjos ao nosso respeito. Diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Aleluia. Os anjos do Senhor estão conosco. Salmo 91 diz que o anjo do Senhor é o nosso protetor. O anjo do Senhor é capaz de destruir os inimigos que se levantam. Um anjo derrotou 186 mil guerreiros valentes.
186 mil guerreiros valentes morreram quando um anjo do Senhor se levantou para proteger um homem cujo coração estava disposto a fazer a vontade do Senhor. Eu queria falar com os irmãos, porque a gente não adora os anjos, mas os anjos são ministros do Senhor, e eles de fato estão conosco. Mas eu queria que você, junto comigo, no livro de Hebreus, só para nós entendermos o quanto nós estamos além, o quanto você pode estar à frente de toda essa história do Antigo Testamento, como aquele que tem de fato uma disposição para agradar o Senhor, estão cheio, coberto de tantas forças. Quando um anjo se levantou e cuidou de salvar, ajudar por conta da disposição em fazer a vontade do Senhor. A gente lê no Atos dos Apóstolos que um anjo também esteve com Paulo quando ele estava navegando, e tudo estava indo à ruína, as coisas estavam acontecendo e eles ficaram apavorados. Mas Paulo chamou aqueles que estavam com ele, que Paulo estava ainda prisioneiro, e disse: olha, um anjo do Senhor, o meu Deus, esteve comigo nesta noite. E este anjo me disse que nenhum de nós vai sucumbir, ninguém vai morrer neste evento. Perderemos sim o navio, mas as vidas de vocês não serão perdidas, porque o anjo protegerá a vocês. Só que nós estamos numa nova era, numa nova fase, num novo evento. Nós encontramos no Novo Testamento o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus, o unigênito de Deus, que foi para o céu, ressurreto, cheio de poder e glória. Aquele que falou com os seus discípulos: olha, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Não haverá um único dia em que vocês terão que confrontar com o inimigo, que eu não vou estar com vocês. Quando o anjo bradou naquela noite, naquele dia, morreram 186. Mas eu quero dizer nesta noite para você, que havendo Deus, capítulo 1 de Hebreus, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela sua palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles, porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, nos diz: e todos os anjos o adorem. Hoje nós temos Jesus nas nossas vidas. Nós temos agora aquele que é o Senhor dos senhores. E se nos falta alguma coisa na nossa vida, clamemos o Senhor Todo-Poderoso, El Shaddai,
o Jeová Rafá, o Jeová Nissi, que é a nossa bandeira, Jeová Trixideno, que é o nosso juiz, que é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa força, Ele é o Deus de toda a glória. Que haja nesta noite um coração disposto a fazer a vontade do Senhor, porque fazer a vontade de Deus vale a pena ser fiel, porque Deus está fiel para todo sempre. Ele não nos deixará nas mãos dos nossos inimigos, porque Ele é o Rei da glória. Que nós possamos não ficar presos em meio às crises, que nas crises que tem levantado sobre nós possamos observar e não lamentar, mas se levantar para criar, para que nós possamos ter de fato, como este rei que nos deixou todo esse evento, uma lição para nossas vidas. Mas eu tenho certeza que alguém vai estar se perguntando: pastor, esse rei, ele foi perfeito? E eu vou dizer para você que não foi perfeito. Ele foi um bom rei. O perfeito é Jesus, que está nas nossas vidas. A Ele toda a honra, toda a glória, para todo sempre. Abra o seu coração para Ele, porque Ele te aperfeiçoará nas suas limitações e nas suas fraquezas. Deus esteja com você. E muito obrigado por essa oportunidade nesta noite. E que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, em nome de Jesus. Eita Deus, que maravilha, aleluia, graças.